relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nesta noite, nós estamos acompanhando, estamos lendo a mensagem A Festa das Trombetas. E eu quero ler, sempre estamos lendo uma escritura, para a leitura. E nós estamos lendo Levítico, 23, Levítico 23, no capítulo 23, no versículo 24, que fala sobre no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso. Sempre que se fala de ler a Bíblia, você se põe em pé, não precisa nem pedir, Sempre que fala, vamos ler a Bíblia, Às vezes, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Então, por que nós estamos lendo, Estamos vendo aqui esta festa conhecida como a festa das trombetas para Israel. Agora nós vamos ler a escritura de Apocalipse capítulo 8, que é a escritura do parágrafo 144. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ver o versículo 6. Apocalipse capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, nós estamos vendo aqui 7 anjos que tinham as 7 trombetas. Prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva
fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E aí nós vemos aqui o segundo anjo, o terceiro anjo, né? E assim sucessivamente. Mas aqui nós encontramos o verso 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la, né? Nós encontramos Apocalipse capítulo 9, no verso 13, e tocou o 6º anjo a sua trombeta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. A voz, né, saiu ali, das 4 pontas do altar, a voz dizia, né, ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então, nós estamos vendo aqui, né, essas trombetas, 7 trombetas. Vemos aqui, então, a primeira, vemos a 6ª trombeta aqui, né, que está ligada a 4 anjos, né? E depois nós vemos a última trombeta, que está no Apocalipse capítulo 11, verso 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então eu li a primeira, a 6ª, a 7ª, né? Poderia ler uma por uma, mas eu quero que vocês vejam que neste capítulo 8, verso 6, encontra-se, né, as 4 primeiras trombetas. No capítulo 9, a 5ª, a 6ª trombeta, e no capítulo 11, verso 15, a 7ª trombeta. São 7 trombetas. Apocalipse, o profeta vai citar aqui. Então, quando o profeta citar aqui, Apocalipse capítulo 8, né, 7, ele vai se referir a estas trombetas, né, a essas 7 trombetas, a qual nós lemos aqui em partes, né, a primeira, a 6ª e a 7ª. Né. É o que ele vai se referir aqui. Então, atenha a essa citação do profeta de Apocalipse 8, que é a continuação da leitura. Nós vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, e realmente agradecidos por mais um dia que passamos, e um final de semana que passamos, Pai, uma terça-feira que passamos, e hoje, esta quarta-feira, dia de estarmos reunidos. E agradecemos por este privilégio, Senhor. Lemos a Tua palavra e sabemos que Teu Espírito Santo é o que vivifica em nossas almas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar mais uma vez. Preste bem atenção, irmãos, que nós estávamos vindo, né, meditando bastante sobre as trombetas,
e falamos bastante sobre este assunto. Uma das coisas, irmãos, que eu gostaria de relembrar com a igreja, na mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, aqueles que estão anotando, Apocalipse, depois nós vamos ir na leitura da mensagem, Mas eu quero que vocês observem algo, é muito importante a igreja observar esses detalhes. Eu estava estudando hoje isto, que o profeta fala aqui na mensagem Apocalipse, capítulo 4, ele fala sobre aquela voz, a mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja um dia. Amém? Convocará a igreja. Também, a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. A mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo, a voz do arcanjo. Veja, aquela voz da trombeta, presta bem atenção, aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro, ele falou em alta voz. Ele não disse, Lázaro, saia para fora. Ele disse com voz como de trombeta. Lázaro, sai para fora. Isto o chamou da morte. Então, e ele respondeu, aqui estou. E ele surgiu dos mortos, depois dele estar morto em seu corpo apodrecido. Aquela mesma voz disse para João, suba aqui, e eu lhe mostrarei algumas coisas que estão se preparando para acontecer. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, pois há trombeta. O que é uma trombeta? A voz de Cristo. Vocês estão entendendo o que é uma trombeta? A voz de Cristo. A mesma que virou e o convocou para subir. Ele ouviu a voz como uma trombeta. Agora ele disse, suba aqui. Veja como será a ressurreição. Será no momento, no piscar de um olho. Aquela voz de som claro. E ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz de convocação. Deus, ajude-me a ouvi-la naquele dia. Agora, como ele fala aqui, no parágrafo 156, ele fala, como eu sempre disse, eu sei como mortal, Udinei, eu sei, que há uma grande porta negra colocada diante de mim. É chamada morte. Todas as vezes que meu coração bate, eu estou a uma batida mais próxima daquela porta. Em alguns desses dias, eu terei que entrar ali, mas eu não quero entrar como um covarde. Falando alto e gritando, eu quero entrar ali envolto no manto de sua justiça. Sabendo disto, pois, eu o conheço no poder de sua ressurreição, que um dia, quando ele chamar, eu sairei do meio dos mortos. Quando ele me convocar para aparecer no alto, quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarem. Presta bem atenção, que eu tenho uma chave aqui, irmãos, que quando eu entrar aqui, eu quero que vocês captem isso. Então ele está dizendo, a trombeta é a voz de Cristo, Aquela voz que chamou Lázaro. O que é uma trombeta? A voz de Cristo, uma voz como de trombeta, Aí ele disse assim, quando ele me convocar para aparecer no alto, quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, se estiver vivo, eu serei transformado em um momento, num piscar de olhos, e irei com o restante deles, subirei para encontrar o Senhor nos ares.
Aquela trombeta de Deus soando clara, está vendo? Alto, isso será o mesmo na sua vinda. Não há nenhum som incerto em relação a isto. Não havia nada incerto para João quando ele ouviu aquela voz dizer: suba aqui. E ele subiu. Amém? Quando Lázaro, morto na sepultura, sua alma viajando por 4 dias em alguma parte, eu não sei onde ele estava. Eu não acho que algum de nós saiba onde ele esteve. Isso não faz nenhuma diferença. Ele apenas fez uma convocação ao homem que tinha vermes em sua pele comendo seu corpo, fedendo na sepultura. Aquele claro som da trombeta disse: Lázaro, sai para fora. Ali, um homem morto e podre se sacudiu e saiu da sepultura andando. Nada incerto em relação àquilo. Existe, irmão? Existe alguma coisa incerta? Nada incerto ali. É a mesma coisa nesta noite, quando um claro som de voz diz: pecador, arrependa. Eu te darei vida eterna. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a convocação. Nada incerto em relação a isto. Eu sou testemunha que isto é verdade. Existem outras testemunhas, milhões delas através do mundo hoje, que são testemunha que isto é a verdade. Quando a Bíblia chega, as palavras de Deus, cada palavra de Deus é uma trombeta. Quantas trombetas tem na Bíblia, então? Vocês estão captando, igreja? Quantas trombetas tem na Bíblia? 7 só? Quantas? Muitas. Cada palavra de Deus é uma trombeta. Quantas trombetas tem, então? Sabe que tem umas 200? Tem 200? Mais? Quantas palavras? A Bíblia é composta de quantas palavras será? Será que a Bíblia é composta de 1000 palavras? Mais? Mais? Será que nós temos a quantidade de palavras que tem na Bíblia, né? Creio que... Quantas palavras tem na Bíblia? Vocês estão meditando nisto? É. Então, se cada palavra, presta atenção, cada palavra de Deus é uma trombeta, cada som da palavra é uma trombeta. Então, eu quero que vocês vejam isto. Então, é chamado o quê? Ele disse, a trombeta do Evangelho. E quando ela soa, é a verdade. Por isso que nós, irmãos, falamos aqui, né, em vários cultos, falamos sobre o treinamento de Israel com as trombetas. As crianças eram treinadas, as famílias eram treinadas. Lá em Números, capítulo 10, nós vimos as 2 trombetas de prata, de como que eles tocavam uma trombeta só, as 2 trombetas juntas, o retinido das trombetas, os toques da trombeta era para reunir os capitães, o toque da trombeta era para reunir o povo diante do tabernáculo, né, do Senhor, para falar, para que Moisés desse uma palavra. O toque da trombeta era para o povo ir para a guerra, o toque da trombeta era para adorar, o toque da trombeta para eles, né? Como disse o profeta, o Israel era reunido sempre ao toque de trombetas. Nós vimos que tinha as trombetas chamadas shofar, vocês lembram? Que era feito de chifre de animais.
Um exemplo que quando os muros de Jericó foram derrubados, foram a toque de trombetas. Vocês estão entendendo, irmãos? Prestem bem atenção. Então, cada palavra de Deus é uma trombeta. Cada som da palavra é uma trombeta. Então, nós temos uma estatística aqui, né? Eles colocaram para mim, o número das palavras na Bíblia depende da língua e da versão, né? Além da confissão. Então, eles têm umas estatísticas aí de 775 mil palavras. 775 mil trombetas. De 775 a 810 mil. Vocês estão entendendo? Não? Veja bem. Então, cada palavra é uma trombeta. Aí nós ouvimos, o que é a trombeta? A trombeta é para reunir. O som de trombeta é para uma reunião, para algo. Então, nós vimos aqui, né, que o profeta dizendo, a trombeta do Evangelho. E quando ela soa, o que ela é? Ela é a verdade. Quando ela diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um som incerto ou não? Não, é um som certo. Não há nada incerto em relação a isto. Ele é o mesmo, sim, Senhor. Então, um dia você estava lá, presta bem atenção para que vocês não percam. Então, você ouviu a trombeta soando, né? A trombeta do Evangelho soando, né? Você ouviu uma palavra, a trombeta soando assim, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu essa trombeta, não ouviu? A voz soar, né? Claro, não foi claro, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você começou a ouvir, Deus enviou um profeta, Deus enviou um mensageiro, né? Você ouviu, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. E assim sucessivamente, você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Então, irmãos, eu quero que vocês observem isto. Não perca isso, que tem uma chave aqui, né? Quando eu digo uma chave, é para compreender algo que eu quero entrar. Então, quando falar de trombeta, você não ficar assim somente no físico, mas entender que tem um significado, né? Como o profeta diz, o que é, eu vou repetir, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. Chamando. Então, quando você ouviu sobre um profeta e você creu, era uma trombeta te chamando, né? Era a voz de Cristo. Amém? Quando foi a palavra de Deus vai falando conosco. Então, observe isso aqui. Veja bem, a trombeta do Evangelho, e quando ela soa, é a verdade. Amém? Todos compreenderam? Pode dizer amém, né? Tá. Vamos para a nossa mensagem um pouquinho agora? Tá. Então, o que o profeta vai entrar agora aqui? Tá. O que ele vai entrar aqui? Né? Então, observe. 142, vamos voltar só um pouquinho. Agora, observe. A trombeta é para chamar o povo a uma reunião, a congregar-se para algo. Alguma vez isso anuncia uma pessoa importante. Algumas vezes isso anuncia. Então, a trombeta é para várias, né? Tem vários, para várias, como é que eu posso expressar? É para várias, como é que eu cito? Situações, ocasiões. Tem que ser a palavra correta para que você entenda. Para várias ocasiões. Ou é para chamar o povo para uma reunião, ou para congregar-se para algo, está vendo? É para várias coisas, para várias reuniões. Você vai ver que no parágrafo 135, ele disse, as trombetas das quais estamos falando são um chamado para se reunir, quer seja para uma festa ou para a guerra.
Vocês conseguiram entender? Ou para festa ou para guerra. Para uma pessoa, né? Para uma pessoa. Algum dia sagrado. Ou algo assim. Por isso que nós entendemos, né, que cada palavra, como diz o profeta, cada palavra de Deus é uma trombeta. Agora nós temos que entender o toque desta trombeta, a voz dessa trombeta, o toque dessa trombeta, a maneira que está soando. Aí nós pregamos aqui vários cultos escutando a voz de Deus. Em meio a muitas vozes, né, nós escutamos e sabemos, essa é a voz de Deus. O profeta disse na mensagem, escutando a voz. Ele disse, tem a voz da política, não tem? Tem a voz da ciência, tem a voz da educação, tem várias vozes. Várias vozes. Em meio a tudo isso, você conhece a voz de Deus. Amém? Você sabe, não, essa é a voz de Deus. Por isso que ele disse, a mesma voz, e por isso que ele está dizendo, a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. É a mesma voz. A mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. Aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir. Agora, aqui, ele fala, né, trombetas, né, falando disso, dessa reunião, para uma festa, para uma guerra, para uma pessoa, ou algum dia sagrado, eles tinham que estar treinados, eles tinham que saber, né, essas vozes. Aí no parágrafo 143, ele cita, né, quando ele fala algumas vezes é para uma pessoa importante, ele cita então José. Eles soavam a trombeta e José aparecia, a qual é um símbolo da grande trombeta. Então, ele fala, é um símbolo da grande trombeta, que fala de um acontecimento. Aí ele fala aqui, né, da qual falamos e a qual chegaremos daqui a pouco, ele fala, né? Daqui a pouco nós vamos chegar a isso, em Isaías. Quando a grande trombeta soar. Quando aquela bandeira for levantada lá em cima, então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada. Então, todas as nações se reunirão em Jerusalém, isto é quando o milênio começa, a grande trombeta. Agora, este chamado da festa das trombetas, você viu que ele falou da grande trombeta. Agora, esse chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo, aí ele vai para qual escritura aqui? Ele vai para Apocalipse 8. Correto, irmãos? Vocês estão compreendendo? Ele vai para Apocalipse 8. Quando ele vai para Apocalipse 8, ele disse, se vocês querem anotar, notamos que a primeira trombeta espalhou o quê? Saraiva, sangue, fogo sobre a terra. Exatamente como em Êxodo. Quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo. Agora, ele vai dizer, a razão porque estas 7 trombetas não se aplica a esta igreja e a esta era, é porque isto é para Israel somente. Você viu que ele conectou estas 7 trombetas? Quem que entendeu assim, irmãos? Estas 7. Estas. Nós vimos que quantas trombetas tem na Bíblia, né? Quantas trombetas, né? Falando que cada palavra, né, de Deus é uma trombeta. Cada palavra de Deus é uma trombeta. Ele falou sobre, Isaías fala sobre uma grande trombeta. Por que ele disse grande trombeta? Porque ela é grandona, irmãos? Ela tem um significado. Amém? Uma grande trombeta. Porém, nós vimos, irmãos, que também tem, né, a trombeta do
evangelho. E irmãos, cada som, né, dessas trombetas tem um significado. Ou é para a guerra, ou é para uma festa. Ou é para um dia solene. Nós não vimos isso, irmãos? É interessante isso aqui, irmãos. Eu quero bater o prego e fazer o que o profeta disse, né? Bate o prego e... Então, a trombeta é para reunir só para a guerra, irmãos? Só para a guerra? Irmãos? Tá. Para a guerra, para uma pessoa, ou algum dia sagrado, né? Algum dia sagrado, ou para a festa, ou algo assim. Ou algo assim. Agora, quero que vocês observem que o profeta está dizendo, estas 7 trombetas aqui, de Apocalipse 8, ele pediu para nós observarmos. Notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra. Exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo. Então ele disse, viu, essas daqui, estas 7 específicas, 7 aqui de Apocalipse 8, porque lá em Apocalipse 8, quantas trombetas tem lá, irmãos? Nós lemos. Quantas tem lá, irmãos? Ali fala de 7. Ou fala de 10 trombetas? 7. 7 trombetas. Ele disse, então, a razão por que estas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja, a esta era, por que, irmãos, não se aplicam? É porque isto é para quem? Para Israel somente. Este é o chamado da reunião do povo. E agora, ele vai dizer, há somente uma coisa importante aqui, a que eu quero que vocês cheguem em alguns minutos. É o ponto onde vocês verão, porque isto não se aplica a esta era na qual estamos vivendo. As 7 trombetas. Eu quero que vocês vejam que essas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja. Tem um ponto aqui. Eu sei, ele vai dizer assim, eu sei que muitas pessoas discordam disso. Então, vocês vão entender que ele diz, eu sei que muitas pessoas fazem o quê? Discordam disso. Mas eu sei que isto é assim. Eu sei disto. Mesmo, irmão, que ele estava pregando, havia pessoas que discordavam. Ele disse, eu sei que discordo. Ele disse, mas isto é assim. Eu sei disto. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isto. Porque eu não obtive de mim mesmo. Meu pensamento não é o meu próprio. Seja o que seja que me disse, veja bem, se isso está errado, então está errado. Mas eu não estou dizendo isto por mim mesmo. Eu estou dizendo isto pelo que alguém me disse. E esse alguém é o Deus que nos falou e fez todas essas coisas que ele tem feito. E apareceu, veja, assim eu sei que está correto. Então ele diz, sabe quem que falou para mim isso? É o Deus que nos falou e fez todas estas coisas que ele tem feito e apareceu, veja. Então, quem que falou para ele sobre estas 7 trombetas? Quem que falou para ele? E quem falou para ele que as pessoas discordavam dele? Ele disse, viu, eu não estou falando por mim mesmo. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isto, porque eu não obtive de mim mesmo. Porque ele conhecia os desejos, os pensamentos do coração, não ele. Ele disse, mas o Deus
que estava ali. Vocês conseguiram entender? As trombetas são a reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Observe, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva, e tudo espalhado sobre a terra. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? O que estava ele fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito espiritual. Se vocês responderem comigo, me ajuda. Do Egito o quê, irmãos? Se vocês responderem junto, do Egito espiritual. Veja, de volta para a sua terra natal. Vocês entenderam isso? Então, o Egito natural foi quando Moisés tirou Israel lá do Egito natural. Agora, ele estava tirando Israel do Egito espiritual para levar a terra, sua terra natal. Eu quero que vocês entendam o que vai significar este Egito espiritual para eles, onde eles estavam ali presos. Aí ele vai dizer assim, ó, agora permita-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta que soou sobre o sexto selo. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sobre o que, irmãos? O sexto selo. Quantas trombetas soaram sobre o sexto selo? Vamos ver se vocês sabem. Quantas? 7. E essas trombetas que soaram sobre o sexto selo, é para nós? É para nós, irmãos? Não. Para quem que é? Para Israel. Amém, irmão? Todos entenderam? Amém, né? Tá. Agora eu quero que vocês observem algo aqui. Eu quero entrar um pouquinho aqui em algo, uma chave aqui, e vocês vão entender. Na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 130, diz o profeta, agora, comecemos a estudar um pouquinho agora, chegar à nossa lição. Se eu ficar só nisso, nunca entraremos neste selo. Então, se vocês estão entendendo, nós falamos nos cultos passados, e meditamos, e fomos muito abençoados e ajudados, e entendemos que nós também ouvimos a trombeta do Evangelho. Quantos lembram disso? Ouvimos a trombeta soar, jubileu. Não pregamos sobre isso? Lembra que houve um culto aqui que Deus falou grandemente sobre isso para nós? Liberdade, não foi, irmãos? Nós ouvimos a trombeta soar, jubileu. A trombeta soou, você ouviu. Você deixou as cadeias, né? Deixou o pecado, deixou os enxadões, né? Deixou a escravidão, porque você ouviu a trombeta do jubileu soar. Quantos? Você ouviu a trombeta soar, jubileu, você ouviu a palavra. Livre, né? Livre, estou livre. Amém? Tá. Essa trombeta que nós ouvimos, nós vimos aqui que essa trombeta é conhecida para nós como a trombeta do Evangelho. Prestem atenção. A trombeta do... Então, nós conhecemos esse som, não conhecemos? Como disse lá em Apocalipse, né? Capítulo 10, verso 7. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Nós ouvimos esse som dessa trombeta? Nós reconhecemos isto? Amém? Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, né, é bem conhecida esta passagem. Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito assim, né? Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, não é, irmãos? E com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus. Essa trombeta, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ali está falando de uma descida, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Nós já aprendemos há muito tempo, igreja, já ouvimos, por isso que a mensagem tem vindo para nós, atentarmos com mais diligência às verdades ouvidas. O que o profeta fala na mensagem desvelar de Deus, que significa descer. Quantos lembram? Poucas mãos levantar, né? O que significa descer? Deus em morfe. Lembra que ele fala, descer é trocar de máscara. Aí ele cita até mesmo Eliseu, né? E Geazi. E quando os cavalos de fogo estavam ali, lembra? O exército inimigo estava ali, e foi Geazi, né? Se eu não estou errado, que às vezes eu troco, vocês me ajudam aí, né? E ele estava olhando o exército do inimigo. Mas Elias estava olhando quem? O exército de Deus. Aquele exército de Deus, disse o profeta, estava ali todo o tempo. Você lembra que eles estavam ali, o exército de Deus? Ele chega até a dizer que aquele exército acompanhava Elias. Amém? Acompanhava Elias. Porque os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. E o profeta disse, os anjos acampam. O que é acampar? O que é acampar, irmãos? Eles estão lá no céu ou eles estão acampados aqui na terra? Então eles acampam ao seu redor. Amém? Quantos gostaram disso? Ele acampa ao seu redor. Você sabia que tem um anjo acampado ao seu redor? Quem que já fez acampamento aí? Levante a mão, né? Não é assim? Quando você vai para o interior e faz o acampamento, o que você faz? Você não tira todas as coisas, faz uma barraca, né? Os anjos estão acampados ao seu redor. Amém? Aonde você vai, ele está ali ao seu redor. De que forma? Acampado. Em outras palavras, espiritualmente, ele arma a barraca dele ali e fica ali te vigiando, te guardando. Você já parou para pensar nisso? Você está dormindo, o anjo está acampado. Você acorda, ele está acampado. Você vai para a cidade, ele está acampado. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ele acampa. Olha a expressão, irmãos. Ele acampa. Amém. Ele fica ali, acampado ali. Te guardando. Te guardando ali. Ele acampa ao seu redor. Amém. Então, o profeta disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta. Amém. Agora, esta trombeta aí, nós vamos falar sobre ela. Esta trombeta de Deus. Porém, o profeta está falando aqui, nós vamos falar sobre essa trombeta, mas aqui, ele está falando sobre as 7 trombetas, que é para quem, irmãos? Para Israel. E ele disse, eu tenho um motivo para falar isso para vocês, para mostrar este ponto, que não é para nós. Ele disse, eu tenho um motivo para mostrar isso. Tem muitas pessoas que discordam. Então você vai entender aqui, agora, que ele vai falar aqui, no primeiro selo, a mensagem do primeiro selo, parágrafo 130, ele disse assim, tomemos agora, porque teremos juntamente, talvez amanhã à noite, ou na noite seguinte, de falar sobre uma trombeta, de vez em quando. Porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre, simplesmente a mesma coisa. Agora, o que ele vai dizer aqui? Presta atenção. Agora, uma trombeta sempre significa guerra, ou, em outras palavras, distúrbio político. Olha como que eu estava meditando aqui.
Então, ele está dizendo que esta trombeta aqui que ele vai falar, preste bem atenção, não perca. A trombeta significa um distúrbio político. Esta trombeta, o toque desta trombeta aqui, é para festa? É para um dia sagrado? É para guerra. Vocês entenderam? Grava isso aqui, é para guerra. A trombeta significa um distúrbio político e isto causa guerra. Vocês entenderam? Guerra. Por isso, irmãos, que quando chega aqui, se nós não temos todo o quadro amplo, entendendo o que é as trombetas, cada palavra de Deus é uma trombeta. Amém? Cada palavra de Deus é uma trombeta. Cada som da palavra é uma trombeta. Só que a trombeta, como disse o profeta, as trombetas, ela é para reunir para uma festa, para reunir para uma guerra, para uma pessoa, para um dia sagrado. A trombeta é para chamar o povo a uma reunião, é para congregar para algo, e algumas vezes é para uma pessoa importante, como a grande trombeta. Porém, ele está dizendo aqui que esta aqui, a trombeta significa um distúrbio político, e isso causa o quê, irmãos? Guerra. Quando se começar a entrar em política, veja bem, quando se começa a entrar em política e a deixá-la toda confusa, como temos hoje, cuidado, guerra está próxima. Eu gostaria que vocês entendessem o que o profeta está falando. Quantos nesta noite sabem que a política está confusa? Eu não sei se vocês. Quantos sabem que a política está confusa? Será que está confusa a política? Olha o que está acontecendo aí. Estamos num auge de uma confusão política, não somente política, mas política, falando dos governos, uma confusão, entre as escolas, que fala sobre a educação. Olha como é que está. Como é que vai ser esse mês aí, esse ano aqui de estudo? Quem sabe como é que vai ser? Sabe se vai voltar tudo, se vai voltar a metade, se vai voltar? Como é que sabe, né? Olha como que está essa questão da vacina, irmãos, no mundo. Tá. A palavra que eu queria buscar também era uma confusão da ciência, né? São 3 tipos de vacina. Eu estava vendo. 3 tipos de vacina eles desenvolveram. 3 tipos de vacina. Mas olha o que o profeta está chamando a atenção para nós. Quando se começa a entrar em política e a deixá-la toda confusa, como temos hoje, cuidado, guerra está próxima. Mas veja, o reino ainda pertence a Satanás, ele ainda tem esta parte em sua mão. Por quê? Ela está redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel de parente redentor, recebendo os seus súditos, até que o último nome seja posto neste livro. Já tem recebido isto e sido selado. Agora, vocês entendem? A congregação diz amém. Então, ele vem do seu trono, do trono do seu pai, avança, toma o livro da mão de Deus, do trono, e requer seu direito. A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. Agora, lembre-se, irmãos, que essa questão de trono, de pai, é tudo aquilo que nós aprendemos. É tudo Deus movendo em morfe. Vocês estão entendendo? É mudança de máscara. É um drama, vocês estão entendendo? É um drama. Por isso que nós temos que ver a sinfonia que nós estamos aprendendo. Tudo isso aqui. Aí ele vai dizer aqui,
Aí ele entra, amém? Então, o que ele toma? Ele toma seu oponente, Satanás, e o amarra e o lança no fogo lá e com todos os que o seguirem. Então, você vê que ele rapidinho aqui já fala, né, do lago de fogo. Né? Ele entra no milênio e do milênio já sai lá do outro lado. É rápido, não é, irmãos? Vocês prestaram atenção? Satanás e o amarra e o lança no lago, né? E o lança no fogo lá com todos os que o seguiram. Agora, lembre-se, não foi a Rússia. Não, o anticristo é um indivíduo sutil. Observe só quão sutil ele é. Ora, é inteligente. Sim, Senhor. Requer, diga comigo, requer só o Espírito Santo. Quantos querem? Requer só o Espírito Santo. A única coisa que pode sobrepujá-lo. O que você quer? Aí, note, trombetas significam distúrbio político, guerras. Mateus 24, Jesus falou disto. Ele disse, ouvires de guerras, rumores de guerras. Veja, por todo o decorrer, lembre-se, Jesus falando isso, guerras, rumores e guerras. E rumores e guerras, e direto até o fim. Agora, isto são as trombetas soando. Agora, quando chegarmos às trombetas, voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. E mostraremos que elas seguem estes selos. Guerras, rumores de guerra, mas trombeta significa distúrbio político. Vocês entenderam, irmãos? Distúrbio político. Agora, observe que ele cita aqui São Mateus, capítulo 24. Aqueles que atentem, aqueles que atentam, sempre estão ali com mais diligência, sabem que São Mateus, capítulo 24, fala dos selos. Quem lembra disso? Jesus falou dos 6 selos em São Mateus, capítulo 24. Lembra que o sétimo ele omitiu e falou em parábolas? Nós já pregamos isso, não já, irmãos? Está lá. Então, o profeta está levando as trombetas aqui, falando sobre guerras. A quais trombetas? Vamos ver se vocês vão captar. Está levando essas trombetas aqui a São Mateus, capítulo 24. E quando ele leva a São Mateus, capítulo 24, falando sobre as trombetas, o profeta disse que o 6º selo é aonde as 7 trombetas, soam. Quem lembra disso que ele disse? Lembram que as trombetas soaram todas sobre o 6º selo. E essas trombetas que soaram todas sobre os 6 selos é para quem? Para Israel. Então, estas trombetas que soaram lá, presta bem atenção, essas trombetas que soam, traz um distúrbio, veja bem, político. A trombeta significa um distúrbio político e isto causa guerra. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Estão entendendo? Então, veja. Quero que vocês observem isto que nós vamos entrar. Quando ele está falando dessas trombetas, por isso, irmãos, voltando lá na página, no parágrafo 144 da mensagem à festa das trombetas, vocês vão notar que ele citou aqui que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue e fogo sobre a terra. O que é saraiva, sangue e fogo? O que é, irmãos? Não é um distúrbio? Vocês viram que é um distúrbio ou não? Sobre a terra? É um distúrbio. E está ligado também à guerra. Isso aqui é para um propósito. Então, por isso que o profeta disse a razão, porque estas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja,
E a esta era porque isto é para Israel somente. Porque, presta bem atenção, que nós vamos chegar a algo aqui. Eu quero ir bem devagar, porque agora nós vamos entrar um pouquinho nessas trombetas de Apocalipse 8. Mais aprofundado um pouquinho. Falando sobre esse chamado, essa reunião. Então, quando ele fala no parágrafo 148, vocês vão entender que ele diz: permita-me dizer isto aqui, que toda trombeta que soou sobre o sexto selo. Está citando Apocalipse, está citando também Mateus capítulo 24. Chegaremos a isto em alguns minutos, aonde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sobre o sexto selo. Por quê? Ele disse. Por quê? Porque o sétimo, houve silêncio. Ninguém sabia. Isto foi o minuto ou a hora em que Cristo viria. Como ele nos revelou isto? Eu disse, viu? Ele revelou para nós o mistério do sétimo selo. Ele revelou para nós o mistério do sétimo selo. E nós aprendemos que o mistério do sétimo selo, ele é composto de 3 partes. Quantos lembram disso? Nós já estudamos isso, mas vamos repetir novamente. Se você for lá na mensagem O Sétimo Selo, né? O sétimo selo. É preciso isso aqui para você entender a sequência. Na mensagem O Sétimo Selo, na página 530, o sétimo selo, parágrafo 391, ele diz: agora, você nota, a abertura desse sétimo selo, também está em um mistério tríplice. Eu tenho, vou falar e falei, que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Está em um mistério o quê, irmãos? Tríplice. Amém, irmãos? Tríplice. Você notou quando os judeus lhe perguntaram isto? Quando comparamos a Escritura aqui com Mateus 24, ele volta para onde, irmão? São Mateus 24. Porque exatamente em São Mateus 24, Jesus está falando dos selos. Quando chega no sétimo, ele omite o sétimo. Aí ele vai dizer assim, quando comparamos a Escritura aqui com São Mateus 24, com os 6 selos, o sétimo selo foi o quê? Omitido. De que forma que o sétimo selo foi omitido? De que forma? Ele contou parábolas. Por isso que você vai entender. Porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu então. Os anjos não conhecem isso, ninguém sabe quando ele virá. Porque haverá 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Deste modo, eu creio para nós que, se não conhecemos isso não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverentes diante de Deus, servi-lo e fazer tudo o que saibamos fazer e viver boas vidas cristãs aqui
Agora, nós verificamos que o sexto selo foi aberto para nós o vemos. Sabemos que este sétimo selo não pode ser aberto para quem, irmãos? Para quem, irmãos? Para o público até que aquela hora chegue. Agora, houve alguma razão para que Deus deixasse essas 7 vozes soarem como trovão. Vamos chegar aqui. Porque tem de vir, veja, nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão e abriu aquele sétimo selo. Mas veja, é um mistério oculto, ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse, ninguém saberia da sua vinda. Eles também não saberiam acerca desse mistério do sétimo trovão. Portanto, veja, estão interligados. Você viu o que ele disse? Está tudo interligado. Desse tanto, nós temos entendimento hoje, porque o resto disso está todo revelado. Mas isto não está revelado. Mas, sentada em meu cômodo, eu ouvi isto, ou não ouvi, melhor dizendo, mas vi se revelar até estes 7 trovões. Ele viu ou não? João viu ou não? Jesus viu ou não? Você viu o que ele falou aqui? E agora espero que todos vocês sirvam a Deus e façam o que é certo, o amem a vida toda, o sirvam, e Deus cuidará do resto. Agora, nós temos, na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados, e entendemos e sabemos aqui que o sétimo selo não é para ser dado a conhecer a quem, irmãos? Ao público. Agora, a sua vinda, na hora da sua vinda, quando a destruição da terra, você sabe, ele disse ali, que sinal haverá da vinda do fim do mundo, em São Mateus 24, ali onde fizeram a pergunta, ele chegou até aí, ele falou acerca de Israel se reunindo como nação, no versículo 31, como que Israel se reúne como nação? As trombetas para quem? Para eles. Agora, veja para vocês verem. São Mateus 24, 31. Mas então ele começou a falar em parábolas. Você viu que não é eu que estou falando, é o profeta que está falando? Então veja você. Aprendei esta parábola da figueira. Quando a virdes brotando os seus renovos, ora, sabei que a primavera está perto. Então, quando virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria. Quem reúne Israel na sua pátria? Quem que reúne ele lá, irmãos? Vocês não sabem? Tá, nós estamos falando. Essas trombetas é para reunir quem? Israel. Lá. Olha como está ligado. Então, quando você virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria. Mas note, ele omitiu a revelação deste sétimo selo. E aqui, olha o que ele vai dizer, e aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo, vemos que ele é um completo mistério. Portanto, ainda não é hora. Não é a hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva. Ou o que quer que aconteça naquele tempo. Ele podia falar ou não? O profeta poderia falar ao público aqui? Agora eu quero citar uma escritura para que vocês vejam aqui. Algo aqui. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 203. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 203. O profeta fala algo muito tremendo aqui. Ele fala sobre todas estas coisas, falando sobre
todas estas coisas o tipificaram exatamente em tipo. Então ele mostra os tipos. Contudo, o mistério estava escondido. Então, eu estava vendo isso aí, todas estas coisas o tipificaram exatamente em tipo. Contudo, o mistério estava o quê, o mistério, irmãos? Estava o quê, irmãos? Escondido. Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Ele está se referindo a quem? Ele estava se referindo aos tipos do Antigo Testamento. Ele estava se referindo exatamente aos tipos, às suas vidas. Nós cantamos, acho que um hino, né, o álbum de família, que fala sobre isso. Não fala, irmãos? O álbum de família, as páginas da minha Bíblia, tratos quase apagados, e antepassados. Então ali, foi se revelando na sombra, nos tipos, compreendi quem era o quê? Neemias, Esdra, Egal, Esther, Josias. Então entendi porque estou aqui, de onde vim e para onde vou. Porque estava reservado para ser revelado nos últimos dias a um povo especial. Amém? Estava reservado para ser revelado. Por isso que os profetas desejaram viver neste tempo. Nós falamos sobre isso já. Eles desejaram viver neste tempo. Então ele disse, todas estas coisas o tipificaram exatamente em tipo. Vocês estão acompanhando a leitura? Contudo, o mistério estava o quê? Escondido. Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles só sabiam que eles eram o quê, irmãos? Guiados pelo Espírito Santo para fazer algo. Agora, retendo isto para quando? Leia lá, irmãos. Retendo para quando? Parece que está fraco, né? Vocês enxergam bem ali, irmãos? Então diga bem forte, bem assim com... Retendo para quê? Diga. Retendo isso para a grande revelação. Porém, expressando isto, expressou a si mesmo em quem, irmãos? Moisés. Vamos soletrando. Expressou isso em Moisés. Em quem? Davi. Em quem? José. Em quem? Elias. E assim por diante até o fim. Nós poderíamos tomar cada um desses profetas e expor suas vidas e mostrar que expressaram a quem? Expressaram a Jesus Cristo perfeitamente, exatamente. Porém, o que ele vai dizer ali? Todavia, nunca entregando o seu segredo totalmente. Nunca entregando o seu segredo totalmente. Então ele disse, esperando para quê, irmãos? Esperando para torná-lo conhecido nos últimos dias, como ele prometeu. Ele prometeu que na voz do sétimo anjo os segredos seriam revelados, não ao público, mas a um povo especial, a sua noiva, a sua esposa, aos eleitos, esperando para torná-lo conhecido nos últimos dias, como ele prometeu, esperando que ele seja inteiramente o quê? Compreendido. Veja, antes que ele pudesse expressá-lo, se ele dissesse a coisa toda, porque a Bíblia está escrito em mistérios. Amém? Amém? Então essas trombetas são mistérios, não são, irmãos? Jesus agradeceu o Pai por isso, veja, que ela estivesse escrita em mistério. Agora, a vinda do Senhor está em quê, irmãos? Em mistério. Nós não sabemos quando ele vem, como ele vem, porém sabemos que ele vem. Está vendo? E também estavam todos os mistérios de Deus esperando por este último dia.
Depois que ele já tiver completado, então ele revela e mostra o que ele tem feito. Ó, que coisa! Nunca diga, nunca entregou o seu mistério totalmente. Ele vai fazendo o quê, irmãos? Ele vai se revelando. Então, o sétimo selo, vamos voltar ali então, no parágrafo 391. Quando falar para você sobre o sétimo selo, você vai lembrar disto. A abertura deste sétimo selo também está em mistério. Está em mistério, irmãos? Não ouvi, amém? Está em mistério? Tá. E o mistério o quê? E o mistério? Tríplice. Eu não sei se você sabe o que é tríplice. Quem sabe o que é tríplice aí? Levante a mão. Todos sabem, não sabe? Tríplice é em 3 partes. O sétimo selo está em um mistério tríplice. Então temos que entender que ele não revela, como ele disse, ele não entrega totalmente. Então por isso que quando o profeta falar assim, o sétimo selo ainda não foi revelado. Que parte? Hã? Que parte? Porque ele não entrega totalmente, ele vai dando-se a conhecer. Ele vai falando em parábolas. Então, quando ele omitiu o sétimo selo, ele falou em parábolas. Ele disse, ele falou em parábolas. Então, quando ele estava falando sobre... Vocês vão entender, quando nós entrarmos aqui, irmãos, no parágrafo 149 da mensagem, a festa das trombetas, volta de novo lá então. Volta no parágrafo 149. Vamos ver se vocês conseguem entender. Porque o sétimo selo, quando lê o sétimo selo, você vê que é um mistério, não é, irmãos? É um mistério o quê? É um mistério tríplice. Houve o quê? Silêncio. Ninguém sabia. Isso foi... O que ele está se referindo aqui? Isso foi o quê? O minuto ou a hora em que Cristo viria, como ele nos revelou. Mas, aí ele volta, mas toda trombeta soou aonde, irmãos? Soou sobre o sexto selo, sob a perseguição de quem? Dos judeus. Observe, Apocalipse, agora 8, e começando com o versículo 7. Tudo foi o chamado de Israel para fora. Natural, foi lá onde, irmãos? No Egito. Agora isto é o chamado de Israel para fora no sentido o quê? Espiritual. Ele os estava aprontando para virem à festa da expiação. Amém. Então nós encontramos que depois da festa das trombetas, tinha a festa do quê? Da expiação. Para que era a festa das trombetas? Para chamar eles, para reunir eles, para chamá-los, para reuni-los. Aí aqui, irmãos, o tempo está passando, vamos ver se dá para nós chegarmos, né? Se dá para nós chegarmos até o parágrafo 154. Que fala, né, no 150, eu vou pular aqui no 154, que diz, recorde, toda trombeta soou sobre o sexto selo, somente então que isto soou. Então, ele está falando que estas trombetas de Apocalipse 8, essas 7 trombetas, soou sobre o quê? O sexto selo. Porque o sexto selo fala sobre. O sexto selo fala sobre também o mistério tríplice também. Vocês entendem, igreja? Qual que é o mistério tríplice do sexto selo? Quem sabe? Nós já pregamos sobre isso.
Quem lembra? Levante a mão. Só 2 mãos? Só as 2 lá? Quem lembra, irmãos? Não precisa se esconder, né? É simples. O 6º selo está em um mistério o quê? Tríplice. Por isso que, quando está sendo pregado aqui, viu? Atenta com mais diligência às verdades ouvidas, para que em tempo algum se desvie dela. É isso. Se falar sobre o 6º selo para você, você sabe, não, o 6º selo é isso. Você sabe a voz da trombeta. Você conhece o sonido. Você conhece a voz de Deus. Você conhece. Você conhece. Por que você conhece? Porque você está sendo treinado, lembra? O profeta disse que, Paulo disse, você está sendo treinado. Nós estamos recebendo treinamento a cada culto. Orientações, ensinamentos, exortações, disciplinas. Eu vou voltar a repetir isso aqui. Que Deus ajude, que você possa... Que você possa gravar isto, guardar isto, né? Aleluia. Olha só, então. Na mensagem, o 7º selo, parágrafo, lá no final. Vamos lá de novo? Vamos retornar de novo. Espero que vocês relembrem e fixe isso. O 6º selo, parágrafo 387. Agora verificamos também quanto a isto que o 6º selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora, aqui está um propósito. Então, o 6º selo, sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Vamos lá. A primeira coisa foi... Agora anote, então, na sua Bíblia. Né? Cadê a sua Bíblia? Anota lá, o 6º selo, para você não esquecer. A primeira coisa foi que a virgem adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para a purificação. Qual que é o primeiro propósito? A purificação de quem, irmãos? Da virginécia. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade por rejeitar a mensagem. E agora? Tem virginécia aqui, será? Por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. As pessoas puras, que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou de alguma maneira... Estão ouvindo, irmãos? Talvez. Talvez, ele disse, talvez. Pessoas que não tiveram oportunidade de receber a mensagem. Agora aqui tem uma cereja aqui, bem boa aqui, viu? Do bolo aqui. É verdade, tem algo aqui. Vocês querem ouvir? Querem, irmãos? Ou o quê? Quem que entende aí? Ou, de alguma maneira, foram cegadas por quem? Por quem? Por quem, irmãos? Tá, então elas foram cegadas? Quem são esses falsos profetas? Quem são? Pregadores? Pregadores. Púlpitos. Você já imaginou as virginéssimas sendo cegadas por falsos profetas? Sendo cegadas?
Preste bem atenção no conteúdo disso aqui. Ou elas, talvez, ele disse, ou talvez, né, não tiveram oportunidade de receber, talvez. Passou por cima. Ele disse, ou rejeitaram, porque ele disse, rejeitaram, ou talvez não tiveram oportunidade, ou elas foram cegadas por quem, irmãos? Por pregadores no púlpito. Ó, elas, veja bem, ou de alguma maneira que foram cegadas por esses falsos profetas. E elas não tiveram oportunidade. E ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas durante este tempo. Graças a Deus por isso, nesta noite, que Deus conhece os nossos corações. Como disse, creio que foi Paulo, ele usa uma expressão, né, ele diz assim, ele usa essa expressão, Paulo fala, como se fosse assim um selo, que Deus conhece os seus, né? Ele usa uma expressão, agora não vou lembrar, com esse selo, e Deus conhece os seus. E aqui elas são purificadas durante esse tempo. Qual que é o tempo que as mulheres são purificadas, irmãos? Qual que é o tempo, igreja? Durante o período da tribulação. Não tem outro período. Durante este tempo. Note isto. Outro tempo de purificação. Então nós estamos vendo que os 3 anos e meio de tribulação é chamado do tempo do quê, irmãos? De purificação. É o 6º selo. Então, o 6º selo também está em um propósito tríplice. Qual que é o primeiro? Vocês vão esquecer, será, irmãos? Purificação de quem? Das virginécias. O segundo, a purificação de quem, irmãos? Outro tempo de purificação que é para Israel, quando faz o quê? Se reúne. Esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá o quê, irmãos? 144 mil selecionados. E eles serão o quê, irmãos? Purificados também. Deus estará purificando quem? Israel. Note. Qual que é o terceiro? Há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa na lua, da lua, as estrelas, toda a natureza, veja bem, toda a natureza serem o quê? Purificadas. Está vendo o que é isto? Todos estão vendo? A terra está se renovando, sendo o quê, irmãos? Purificada, aprontando-se para quê? Para o milênio. Então ele está dizendo, a terra está aprontando-se para ir para onde, irmãos? Para o milênio. Então, quando ela entra no milênio, ela entra renovada. Vocês estão vendo aqui? A terra está sendo renovada. Se aprontando. Para quê? Para o milênio. O milênio está se aproximando. Todos estão vendo, irmãos? Vamos ler todos juntos agora ali. Todos bem forte mesmo. E veja. Bem forte, veja. Tudo o que tenha alguma sujeira em si há de ser purificado durante o 6º selo. Tem alguma sujeira depois? Tem sujeira no milênio? Tá. Tudo. Diga de novo. Tudo. O que tenha alguma sujeira em si há de ser purificado durante o 6º selo.
Então o sexto selo está em um tríplice propósito. Vocês vão esquecer, será agora? Vai trabalhar com as virginécias, vai trabalhar com Israel, e vai trabalhar com o quê? Com a terra. Por isso que vocês fizeram um trabalho aqui, né? Amém? Agora, por isso que eu citei aqui, quero que vocês observem, quando o profeta cita, toda a trombeta soou sobre o sexto selo. Debaixo do sexto selo, sob o sexto selo. E o sexto selo está em um tríplice propósito. Amém? Assim como o sétimo selo. Aí quando o profeta explica sobre isso aqui, ele vai mostrar que essas trombetas, no parágrafo 150, toda a trombeta soou sobre o sexto selo, sobre a perseguição dos judeus. Observe, Apocalipse 8, começando com o verso 7. Tudo foi o chamado de Israel para fora natural, no Egito. Agora, isto é o chamado de Israel para fora, no sentido espiritual. Ele o estava aprontando para virem à festa da onde, irmãos? Da expiação. Aí, do parágrafo 151 até o parágrafo 153, o profeta fala sobre a festa das trombetas. Observe, a festa das trombetas era primeiro, a qual era o Pentecoste. A festa da expiação a seguia, 50 dias mais tarde. A festa da expiação, leia isto aqui. Nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiremos a isto e leremos para vocês na Bíblia, aqui em Levítico 12, ou Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. Nós encontramos que, primeiro, a festa das trombetas era a expiação, e depois disso seguia o Pentecoste. Agora, nós descobrimos a festa da expiação vinha após a festa das trombetas. Agora, observem, uma trombeta soava, e isto era para reuni-los. Agora, a primeira trombeta soou, houve saraiva, sangue, fogo, borrifado sobre a terra, exatamente como foi no Egito, preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. Está vendo? Eles rejeitaram a verdadeira expiação. E estes anos têm sido prolongados até agora. Tem sido o ano de Pentecostes, está vendo? Agora, o soar para os judeus vem em seguida. Isto tem sido chamado da igreja para fora. Observe atentamente agora, o qual, posteriormente, ele os levou para a terra da promessa. O que ele fará a mesma coisa. No que, em símbolo, ele leva a igreja para a terra da promessa. Então ele vai paralelo aqui. Agora, traçar o paralelo entre o Israel lá e o Israel espiritual, a noiva aqui. Vocês estão entendendo, igreja? Ele vai num paralelo agora. Agora aqui ele vai num paralelo. Porém, no próximo culto, eu quero voltar ao parágrafo 151 para mostrar que o que ele está se referindo a esta festa das trombetas, a expiação. E mostrar Levíticos 16 e Levíticos 23. Amém? E aqui ele vai começar a traçar um paralelo também conosco. Porque ele vai dizer, no parágrafo 155, observe agora, exatamente a continuidade da Escritura, exatamente a mesma, sob a sétima trombeta, é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Nós descobrimos sobre o sétimo selo que quando estas almas que estavam sobre o altar ali, que receberam vestes, eles foram dadas vestes, não que eles a tenham ganhado,
Porque eles estavam na dispensação quando Deus, com a graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Então você vai ver que ele vai traçando um paralelo e ele fala que Israel é salvo como nação, Deus lida com Israel como nação, os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. Então nós vamos parar aqui e nós vamos continuar. Amém? A Escritura disse, tendo o fundamento de Deus, né? Todavia o fundamento de Deus fica firme. Essa é a Escritura que eu estava falando, né? Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Amém? Então Deus conhece os seus. Amém? Deus conhece o coração dos seus. Vamos colocar em pé neste momento? Vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, mais uma vez nesta noite, ouvimos esta porção da palavra. Que gloriosa palavra, Senhor, para nós. Saber que nós estamos realmente debaixo desse mistério do 7º selo, Senhor. Assim como Israel tem recebido o seu chamado, as trombetas para eles, nós também temos ouvido uma trombeta para nós também. A trombeta soou, como nós cantamos, e nós ouvimos esta voz. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por sermos este povo especial nesses últimos dias. Como nós lemos aqui, atentar com mais diligência. Moisés, Davi, Elias, Jó, Jacó, Israel, todos estes homens eram guiados por ti e nas suas vidas estavam sendo tipificadas o mistério. Algo que o Senhor estava reservando para esses últimos dias para ser revelado a um povo, porque o Senhor disse, porque eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. E nós precisávamos chegar a esta pedra de coroa, Senhor. A esse ministério, Senhor, na terra. A este grão maduro, Senhor. Que alegria nesta noite saber que somos um dos tais e estamos aqui para cumprir este propósito. Os nossos olhos têm sido abertos. Os nossos ouvidos têm sido abertos. Bem-aventurados aqueles que estão ouvindo. Porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nesta noite, obrigado, Senhor. Agradecemos por isso. E que esta palavra, Senhor, seja edificada no coração de cada eleito nesta noite. Que ele possa estar atento para isto. Nós estamos sendo amadurecidos pelo sol. E o sol está brilhando sobre a noiva. E está tirando todo o verdor. E está trazendo a doçura do Espírito. Ela está vivendo esta vida, Senhor. Porque é um rapto secreto. A vinda do Senhor seria como um ladrão de noite. Aleluias. Ninguém saberá, mas a prima órfã saberá. Porque a prima órfã ouviu. Quando aquele moço falou para ela, eu vim aqui para escolher uma noiva, para casar-me. Eu vi você aqui e você foi a escolhida. Em meio a todas aquelas mulheres, ela ouviu aquela voz em seus ouvidos. Lá fora da toda aquela festança, lavando os pratos sujos. E ela ouviu e disse, eu vou voltar. Quando vê a primavera, eu vou voltar. E o Senhor disse para nós também, Pai, nesses dias. Temos ouvido esta voz nos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. A Tua palavra é uma trombeta. Ela traz cura, ela traz libertação, ela traz gozo, ela traz repreensão também para nós. Ela traz disciplina para nós. E nós agradecemos, Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.